O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Livro de Josué, no capítulo 7, diz: entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próxima de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes subir e espionai a região, e eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do lado do Jordão? Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento, nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, senão destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo, e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o de Zerá foi separado. Fez a chegar o clã de Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado.
Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. E eis que vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles, então escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé, neste momento, cause a tua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém, irmão? Poder sentar. Uma história dessa deveria ser uma história para, dali para frente, todos aqueles que tocassem na Bíblia, tocassem no nome do Deus de Israel, no Deus de Jesus Cristo, no Deus do cristianismo, e dali para frente temessem seriamente. E muita gente pode dizer: não, hoje ninguém vai me apedrejar. Se Deus quiser, Ele apedreja, né? Se Deus quiser, Ele apedreja. Ele tem seus caminhos e Ele é realmente soberano para fazer o que Ele bem quiser. Se Deus quiser, Ele dá tiro em alguém, não dá? Dá ou não dá? E como dá? E Deus tem dado tiro num monte de gente por aí. E Ele nem precisa pegar em armas. Ele traça os seus caminhos. Ele arma cilada para os seus adversários de uma forma muito incrível, impactante, mas gloriosa. E muita gente deveria temer vendo essas histórias, mas não. Nessa trajetória, cristianismo adentro, o que nós temos visto são mais pessoas que não temem do que as que temem, porque a porta se tornou realmente muito estreita. Qual é a questão da porta estreita? Dentre várias coisas, é que não passa a multidão de uma vez só. A porta nem precisa ser larga, porque é sempre um de cada vez passando. Não tem multidão forçando a porta para entrar. Não são muitos que acham esse caminho de uma vez só. A cada tempos e tempos, que nós não podemos avaliar quanto, passa umzinho, passa um e passa outro. Houve uma revelação aqui no ministério, eu não sei quantos vão lembrar dela, e essa revelação, ela veio completar algo que estava na minha alma, no meu espírito. Deus mostrou, não me recordo alguém, a quem aqui se foi, o irmão Altair, ou qual profeta foi, que dizia que havia uma situação e se deparava com a porta da eternidade, que eu entendi na visão que representava a porta da salvação. E a palavra que era dita, parece até por um anjo que transmitia o recado: esta porta já não abre tem muito tempo. Imagina, esta porta já não abre tem muito tempo, quando seres celestiais, seres espirituais, mencionam alguma coisa como sendo muito tempo, irmão, significa que é uma coisa absurda.
porque até a respeito da volta de Jesus, quando João tem a visão de Apocalipse, é dito que resta pouco tempo. Jesus se manifesta, e diz: eu enviei o meu anjo nas igrejas para vos revelar estas coisas. Resta pouco tempo. Nós estamos falando de uma coisa que ia demorar mais de 2000 anos para se cumprir. E ali em Apocalipse, Jesus se revela e diz que resta pouco tempo. Então, como que Deus classifica quando alguma coisa nesse mundo espiritual é dito que falta muito tempo? Tem muito tempo que a porta da salvação não é aberta. Tem muito tempo que ninguém passa por ela. Mas tem crente morrendo toda hora. Tem crente morrendo o tempo todo. São milhões de assembleanos e, obviamente, ninguém dura para sempre. Toda hora está morrendo gente. Aí vem uma revelação de que a porta da salvação tem muito tempo que ela não é aberta. Como que Deus está vendo isso? Que situação é? Isso nos leva a pensar muitas coisas, sem, no entanto, colocar um ponto final, porque quando as coisas saem dessa camada aqui para lá, irmão, muita coisa que nós achamos que pode ser certo, na verdade não é tão certo quanto a gente pensou. Ou seja, é muito mais certo. E o certo de Deus, como diz a Bíblia: os vossos caminhos não são os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos. Então, mas dá para se pensar em algumas coisas. Então, essa história aqui de Acã, no começo do ministério, ela me fez tremer. No começo da minha vida, da minha caminhada espiritual, não ministério, geração de Jesus Cristo, e eu via as pessoas com uma conduta que eu dizia: não, essas pessoas não leram Bíblia, essas pessoas não viram isso. E às vezes eu, de propósito, esperava uma brecha para perguntar: você conhece a história, a passagem bíblica tal, tal? Já vi vagamente, não sei o quê. É por isso, o vagamente que está destruindo muita gente. Nós não temos espaço para vagamente. Nós temos que mergulhar em águas profundas. Eu dizia para Deus: Deus, eu não quero andar nas tuas águas molhando a ponta dos pés. Eu quero mergulhar nas tuas águas. Eu não sei como, eu não tenho como, mas o Senhor tem como, me leva. E o caminho que Deus levou foi um caminho de prova, um caminho de deixar o couro na estrada, um caminho de deixar lágrimas, um caminho de angústias, um caminho de aflições. Muitas vezes a gente pensa que Jesus vai chegar: tu quer ir comigo às águas profundas? Então vem aqui, já que tu quer, vem cá, meu amigo, eu vou te levar por águas maravilhosas. Sim, Deus nos leva por águas maravilhosas, mas que a gente tem que deixar sangue, suor e lágrima no caminho. São águas maravilhosas, se são, porque ele disse a um servo: cabe ser igual ao seu Senhor. Jesus trilhou um caminho por águas maravilhosas e conquistou uma posição que não tinha. Assentou-se à direita do Todo-Poderoso e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Jesus chega ao ponto de dizer: o Pai ninguém julga, deu a mim, o Filho, todo o poder de julgar pela sua grande missão. Esse é o caminho que nós vamos. As águas maravilhosas são as águas da via dolorosa, as águas da angústia, do vale da sombra e da morte, as águas da renúncia. Irmão, tatue essa palavra na sua testa. Procura, como é que chama, um estúdio de tatuagem e escreve, manda o camarada escrever na sua testa: renúncia, para que toda vez que tu olhar no espelho, tu te lembres que sem isso tu não entra no céu. Isso vai te dar força. Tatua, eu estou falando mesmo, tatua mesmo. Renúncia, para quando... Toda vez que de manhã você vai fazer a barba, você vai escovar os dentes, a hora que você olhar no espelho, você se lembre que sem isso você não será nunca crente, nunca terá salvação, nunca encontrará Deus. Renúncia é tudo que nos difere do mundo lá fora. Eu falei que é tudo. A palavra-chave para o reino dos céus é renúncia. Se você não tem renúncia, você nunca verá a Deus. É pura
puríssima ilusão. E aqui nós temos um homem, Acã. Tem até a musiquinha, né? Escrita: Acã escondeu o ouro, a capa e a prata. Musiquinha para criança, lá na Igreja Batista cantava. Porque é notório e tem que ser inesquecível o que aconteceu com esse homem. E muitas vezes as pessoas pensam o quê? Quer ver aqui, ó, no verso 2, diz assim: aconteceu que Josué enviou homens a Jericó em direção à cidade, que fica próxima de Betel, ordenou-lhes subir, espionar a região, e eles subiram para explorar a terra de Ai. Né? Então veja, olha o que Josué, vamos analisar primeiro esse detalhe. Olha o que Josué faz. Josué vem num caminho em que Deus está dizendo assim: está tudo aí diante de vocês. Ó, você vai agora, invade a cidade tal. Josué vai lá, vamos invadir. Senhor, qual é a estratégia? A estratégia é rodear a cidade 7 vezes e sem falar nada, e no último dia rodear 7 vezes em um único dia. É 7 dias rodeando, mas no último dia rodeia 7 vezes. Direção. Como é que vão fazer? Olha, quando estiver reunido, toque a trombeta, grita, a muralha cai. Direção. Aí agora Josué conquistou Jericó e vem a cidade de Ai e está na frente. O que Josué diz? Olha, agora cidade de Ai, vai lá observar essa cidade. Aí volta o povo. Essa cidade é pequena, não precisa nem todo o povo, uns 2.000, 3.000, a gente domina tudo e acabou. Uma cidade pequena, não tem grandes guerreiros, não tem nada. Basta pouquinho, a gente não precisa fatigar todo mundo, levar comida para lá, levar água, não precisa levar todo o exército de Israel, não, só um pouquinho de gente. Aí Josué, beleza, então vamos lá, separa aí. Separou com uns 3.000, vamos conquistar aí. Eis o erro de Josué que eu não cometo. Cada passo tem que ser precedido de uma direção. Onde esteve a direção aqui? Às vezes as pessoas se iludem com isso. Elas começam a trilhar bem. Estou detectando aqui mais um erro de Josué, além daquele dos gibeonitas. As pessoas começam a trilhar bem, mas esquecem de que o tempo todo precisam buscar a direção do alto. Deus está com a gente? Não, Deus já falou lá atrás que está com a gente. Deus falou lá atrás que está com a gente, então agora hoje eu vou perguntar de novo: Senhor, o Senhor continua com a gente? Tem gente que não entende a realidade dos fatos. A Bíblia mostra um momento que um homem chamado Neemias, ele começa uma obra, não começa? Depois a obra é interrompida um instante e depois é recomeçada. A Bíblia nos ensina que Deus começou uma obra com Israel, mas essa obra está parada há um tempão. Essa obra está parada há 2.000 anos e Deus vai recomeçar. Então, os israelitas hoje estão mortos, os judeus estão mortos, por quê? Porque não tem joelho para dobrar e buscar a direção de Deus. Senão teriam saído da sua dispensação de lei, adentrado a dispensação da graça e estaria junto conosco rumo ao reino dos céus. E os judeus estão lá a caminho do inferno. Mas pessoas estão seguindo a lei. Ninguém vai para o inferno por seguir a lei, vai para o inferno por negar Jesus Cristo, mesmo que seja seguidor da lei. O sangue de Jesus Cristo não pode ser negado e cuspido, igual eles fazem. Seguir a lei salva, desde que Cristo não te seja apresentado, como já foi a eles. Negar a Cristo não. Tu pode estar revestido de toda certeza e toda justiça. Se Jesus se apresenta para você e você lhe dá as costas, toda a tua justiça virou um trapo de imundície. Negar a Cristo, não. Não existe ninguém certo
a partir do momento que negue a Cristo. Negou a Cristo, acabou toda a certeza, toda a verdade. Como pode? Enfim, então, os judeus estão aí padecendo. Por quê? Porque nós temos a lei de Moisés. E Jesus falou, tá, beleza que vocês têm a lei de Moisés, mas examinai as Escrituras, e vereis que elas testificam de mim. Que nada, isso aí tem demônio, brá, brá, brá e blá, blá, blá. Todo dia, não interessa a direção que você teve ontem. Ontem já era, hoje é o dia. Hoje é o dia. E Josué não fez isso. Vai lá ver aí. É pouca gente? Ah, então beleza. Põe pouca gente lá, vai lá. Eu acho que nem Josué não foi, né? Vão lá, conquista essa cidade lá e vê lá, tá, resolve lá. A decepção foi violenta. Se Josué tivesse parado e dito, Deus, Ai é a próxima cidade, é a hora, vamos lá também? Deus diria para ele assim, ela é a próxima, mas se vocês forem, estão ferrados, porque eu não vou com vocês. Aí eles, por que, Senhor? Tem anátema, tem maldição no meio do arraial. Aí ele sondaria, e quando ele fosse para Ai, ele conquistaria, porque já teria tirado o anátema do meio do povo. Lição: toda manhã em que o sol se levanta, cabe espaço para uma nova direção. Ainda que não seja uma nova direção exclusiva, ainda que o objetivo seja aquele mesmo, mas Deus pode ter mudado alguma coisa. Isso é importantíssimo. E Josué não atentou para essa realidade. Ele simplesmente, é a próxima, vamos lá. Não. Aqui, irmão, quando Deus nos dá uma direção, eu vou orando todo dia, até a hora do evento, até a hora de botar o pé ali na rua. E quando a gente está a caminho, eu ainda vou orando pelo meio do caminho. Deus, o Senhor mudou algum plano? O Senhor mudou alguma coisa? Não, pastor, mas Deus não vai mudar. Não vai mudar? Eu tenho experiência nessa caminhada, meu irmão. Eu já vi pessoas receberem direção de Deus incríveis, e de repente a pessoa viu tudo se desmontar, entrou em contato comigo, falando, eu vou desistir, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu falei, rapaz, não se mexe, fica quieto, fica aí no teu canto, porque Deus sabe de tudo. Se Ele deu essa direção, Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Fica quieto. Quando a pessoa estava dentro da igreja, que ela voltou, Deus levanta um profeta e diz assim, olha, aquele plano na tua vida continua de pé, porém eu mudei como vou fazer as coisas, eu mudei. Está aprendendo, meu irmão? Eu falei aquilo, eu falei, caramba, eu falei para ele ficar. Aí o camarada foi e voltou. Aí aconteceram outras coisas, ele me liga, não, eu vou desistir, eu vou embora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, rapaz, fica firme aí. Não, eu já até arranjei um emprego em tal lugar, eu vou. Tá bom, você que sabe, a vida é sua. Aí o resultado, o camarada saiu de um projeto de Deus. O projeto se arrastou às escuras por 6 meses. 6 meses depois, o projeto de Deus volta, se cumpre, todo mundo foi abençoado, um lá para a Europa, outro para os Estados Unidos, outro foi jogar basquete lá na liga, na NBA, não sei o quê, e o trouxa ficou lá, trabalhando em um restaurante. Quem anda com Jesus tem que entender, a cada nascer do sol, Deus pode ter um projeto diferente. O que Ele te disse ontem, guarda até o pôr do sol. Ao nascer do sol, procure saber se continua o mesmo projeto. Você não tem condições de se guiar. Você não tem capacidade para se guiar. Aqui, no verso 4 e 5,
Ele diz assim: sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3.000 homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas, enfim, a história que nós já vimos. No verso 10, hoje eu estou com pressa. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenara, sim, tomou do que era maldito, até furtou para si, e até escondeu e guardou entre suas bagagens. Irmão, olha que impressionante. Quando Josué se levanta e diz assim: olha, nós vamos nessa cidade aí de Jericó, essa cidade é maldita, tanto que Josué, quando conquistou a cidade, ele lança uma maldição, que recai sobre o filho primogênito e o filho mais novo de quem viesse a reconstruir aquela cidade. Aquela cidade, de alguma maneira, ela estava tão abominável diante de Deus, que Deus mandou matar tudo e disse que só algumas coisas seriam retiradas lá de uma forma específica, o resto seria tudo destruído, inclusive ouro, prata. Deus não queria nada daquelas coisas. E aí Josué se levanta e diz: ó, vai ser assim. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Elas se iludem, elas se enganam, elas se ferem e elas se matam quando alguém não chega e diz assim: ó, irmãos, assim diz o Senhor. Eu estou lendo a palavra que eu preciso dizer assim diz o Senhor? Eu estou pregando com a base do texto bíblico, eu preciso ficar aqui dizendo assim diz o Senhor? Se tu não der ouvidos ao que eu estou falando aqui, tu está ferrado e acabou a história, porque assim diz o Senhor. Teve algumas profecias aqui na frente que Deus usou aqui para confundir pessoas e outras para explicar uma coisa que nem todos entenderam, creio eu, se alguém entendeu. Que profetas chegaram aqui na frente e falaram: assim não diz o Senhor, não, assim digo eu, é isso, isso e isso, e é assim digo eu. Eles disseram: assim digo eu, é assim digo eu. Deus está usando ali uma situação, mas quem está falando? É o Senhor. Mas Josué não disse: olha, assim diz o Senhor, não peguem em nada. Tem gente que ignora. Tem gente que, se um profeta se levantar e apontar o dedo e falar, a pessoa: ih, Deus falou. Amigo, Deus está falando o tempo todo por esse púlpito. Antes que existissem profetas, eu sou, diz o Senhor, e é Ele que fala através do seu Espírito pela boca do homem. E as pessoas não atentam. Então Josué não disse: olha, assim diz o Senhor, mas Deus vem e diz assim: eles quebraram a minha aliança. Que aliança? Aquela que Josué falou para não pegar o anátema. Mas Josué não disse: assim diz o Senhor, nem nenhum profeta se levantou, mas assim disse o Senhor. Quando eles transgrediram, Deus vem e diz assim: tem maldição no meio do povo, eles quebraram a minha aliança. Que aliança, Senhor? Aquela que eu falei pela tua boca, para não pegar a maldição. Precisa entender, irmão. Irmão, a maior virtude da ovelha, do servo, é aceitar tudo. Essa é a maior virtude. Maior virtude, a maior virtude. Eu fui humilhado por profecia dentro de igreja, porque tem gente que não sabe os seus limites. Tem gente que não gosta de olhar no meio da congregação um cara novo que ninguém sabe qual é o nome dele, qual é a família, qual é a genealogia. Ele nunca foi profeta, nem filho de profeta, ele nunca foi nada. Aí o cara vê que aquele ali está se destacando acima dos seus filhos, ele não gosta. E por onde eu passei, eu sempre fui destaque acima de qualquer filhinho de pastor. Qualquer um. E muitos pastores chegaram para mim: não sei o que lá eu.
baixo minha cabeça. Primeiro que tenho respeito a Deus e tenho respeito ao santuário. Se eu acredito que Deus está ali, eu me calo. Santuário não é lugar de discutir. Se é que eu respeito o Deus daquele lugar. Se é que eu respeito um Deus. Calava. Fui calando. Olha, presta atenção. Se você achar que assim diz o Senhor, muito bem. Se você achar que não, muito bem também. Aonde tu foste humilhado, ali mesmo Deus te exaltará. Se é que tu és verdadeiro. Isso aconteceu comigo. Estava lá os parentes do pastor, filho do pastor, mulher do pastor, e o camarada vem e pá, usou toda a autoridade dele, me metralhou. Vem a outra reunião, vem um pastor que não é o pastor oficial da igreja, vem o pastor e olha para mim, jovem, e pá! Me botou lá em cima, acima de tudo e de todos. Todo mundo baixou o chifre, baixou os olhos e viu que o Senhor é Deus verdadeiramente. Agora, você não tem que esquentar a cabeça. Agora tem gente que, não, aquela profecia, eu não acredito naquilo não, então cala a tua boca se tu não acredita. Vamos ver se você tem Deus para te exaltar então. Porque se Deus quiser botar um cachorro para entrar por aquelas portas e profetizar aqui dentro, Ele tem poder, Ele não precisa de homens para falar por Ele, se Ele quiser. Agora, se Deus não saiu em tua defesa, dá as costas ao chicote. Deus diz para eles, vocês quebraram a minha aliança. E no verso 15 ainda diz assim, quer ver? Enfim, aquele que for pego com objeto sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. O tal do Acã foi lá e pegou as coisas, ele falou, não, eu vi aquilo tão bonito, eu vi a prata, eu vi o ouro, eu vi a capa, eu cobicei. Quando você cobiça alguma coisa, meu irmão, você assinou a tua sentença de desgraça e de miséria. Você tem que entender que Deus é poderoso para te sustentar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir no alto de um monte. 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir no deserto, sendo tentado pelo diabo. Você tem que entender que a comida que Deus já te deu pode te fazer caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Então, quando você estiver de estômago vazio, de mochila vazia e passar perto do ouro e da prata, não cobiça. Tu não precisa dela. Tu não precisa dela. Mas tem gente que acha que é a força do seu braço. E Acã foi lá e, não, peraí, essa prata, esse ouro, vou levar para minha família. E aqui você viu, ele já tinha um gado, né? Já tinha coisa, ele já tinha uma certa coisa ali, já tinha recurso. Então Acã tenta pegar essas coisas para, obviamente, é o chefe de uma família. Ele vai beneficiar os filhos, vai beneficiar a esposa. Irmão, cuidado quando você se desvia da fé. Aquilo que tu pensam que vai ser bênção vira maldição. Aquilo que tu pensam que vai gerar a vida, gera a morte. Morreu todo mundo. Você entendeu no texto que os filhos de Acã foram mortos? Você entendeu no texto que a mulher de Acã foi morta? Todo mundo que estava sob o domínio de Acã foi assassinado. Não sei se a palavra assassinado seria correta nesse contexto, mas foram mortos, porque ele tinha maldição na vida dele. Ele quebrou a aliança do Senhor. Irmão, tenha humildade, se curve a aliança, se quebre, se entregue. Eu recebi palavras contrárias, eu dizia, Deus, eu ia no meu quarto e dizia assim, Deus, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus passos, se eu estou errado,
me amassa, me pisa mais ainda, mas se eu estou certo, eu sei que tu me exaltarás a seu tempo. Onde estão os filhos dos pastores? Onde está o filho do pastor Samuel, que também se chamava Samuel? Onde está o genro dele, que se chamava Sérgio Potton? Onde está ele? Onde estão os filhos do pastor Jeremias Bento da Silva? Onde estão os filhos do pastor Jaci Chaves Damer? Onde estão os filhos do pastor Mascarenhas? Você quer ver Deus? Então olha para mim. Eu não era profeta, nem filho de pastor. Eu não herdei púlpito. Eu conquistei com sangue, suor e lágrima. Muita gente pode dizer, conquistou, pastor, não foi a graça de Deus? Foi a graça de Deus, sim, com meu sangue, meu suor e minha lágrima. Não tem nada de graça nesse reino, não. Tudo tem preço. Nesse reino, tudo tem preço. No verso 12, ele diz assim: por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos malditos, merecedores da destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que for consagrado ao extermínio. Hoje nós vivemos um tempo que muita gente diz, não, os tempos são outros, mas Deus é o mesmo. Os seus conceitos, os seus princípios, as suas alianças. Você vê que eu estava orando lá no meu canto, aquele dia eu achei muito incrível. Estava orando, depois o irmão Alexandre me mandou um áudio. Pastor, eu fui orar e eu via o pastor orando, e eu via que uma espada saía de onde o pastor estava orando e subia em direção ao céu, mas ela voltava para o pastor. Eu não sei se ele chega a falar alguma coisa, ainda que for esclarecer mais ainda, mas eu tive o entendimento. A espada da justiça, ela não seria lançada enquanto a justiça não começasse pela casa de Deus. Ou seja, pessoas aqui dentro atrapalharam a obra igual a Acã. Essa hora já era para Deus estar fazendo uma lenha nessa cidade, nessa sociedade, mas ainda está julgando dentro da sua casa. Isso aí não é parábola, isso é exato, é exatamente assim. Você vê que a cidade de Ai era para ter sido conquistada, não foi. Quanto tempo se passou até que eles pudessem se reorganizar e ir pelejar lá contra a cidade de Ai? Que eles vão voltar? Ou seja, o tempo da conquista de Deus, o tempo dos projetos de Deus foram atrapalhados por causa de Acã. Ora, Deus não pode ser injusto. Deus faz justiça, mas Ele vai fazer justiça lá no mundo e vai deixar injustiça dentro da sua casa. Deus vai julgar o pecado do mundo, mas vai deixar o pecado dentro da sua casa. Aí o diabo vai olhar lá para Sodoma e vai dizer assim, bonito, né, Deus? Destruiu Sodoma e Gomorra, né? Me diz se a tua casa não está fedendo bem mais do que Sodoma e Gomorra. Por isso Deus tem que primeiro limpar o seu arraial, para dar a vitória aos santos, para encher e fazer transbordar a alma dos que têm fome e sede de justiça. Esses é que tem que ser farto. Quem tem fome e sede de justiça, meu irmão, é muito difícil pisar na bola. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado é esse. Verso 19, diz assim, Josué disse a Acã, meu filho, para a glória de Yahvé, Deus de Israel, diga a verdade, declara o que fizeste, não me ocultes. Acã respondeu a Josué, em verdade fui e pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Fiz o seguinte, vi entre os despojos um belo manto tecido em Babilônia, 2,4 kg de prata, é muita prata, uma barra de ouro de 600 gramas, é muito ouro, e me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo.
Não sei se eu entendi bem isso aqui. Eu acho que é o seguinte: eles tiveram que cavar dentro da tenda de Acã para poder ver o pecado dele. É assim que as pessoas agem com Deus. Pensa que esconderam o seu pecado, né? Pensa, tem pessoas que se preocupam mais que o pastor, que a liderança, que os irmãos não conheçam do seu pecado. Hipócrita. Verdadeiros hipócritas. Verdadeiros canalhas espirituais. Por isso vai justificar o juízo de Deus e a sua condenação eterna. Tem gente que está mais preocupada que o pastor não saiba do seu pecado, que o irmão não saiba do seu pecado, que assim ele fica aos olhos naturais com uma capinha de ovelha, uma capinha de crente. Ele sabe que Deus sabe e conhece tudo, mas Deus saber não faz a mínima diferença. O que importa é que os irmãos não saibam. Como se Deus não fosse julgar todas as coisas. Ou seja, esse comportamento revela o quê? Que é digno de condenação, é digno de morte. Não tem preocupação se o teu pecado transparece diante dos homens. Eles não podem fazer nada contigo. Eles não têm poder de te dar a vida nem de te tirar. Os homens não têm poder de te castigar nem de te abençoar. Então, o que Jesus ensina? Não temam ao homem que depois de matar o corpo, nada mais pode fazer com a alma. Temei antes a Deus, que depois de matar o corpo, pode lançar a alma e o espírito. Mas e os ensinamentos de Jesus? Não está vigorando na vida de muita gente. Tem gente que tira selfie nua e manda para alguém. Não deixa vazar para ninguém não. Ei, Deus já viu, já vazou, o reino dos céus todos já conhece. Os reinos do céu todos já te viu de biquíni vermelho, tirando selfie, fazendo gracinha. Ah, mas pastor, eu era adolescente. Era adolescente que conhecia mais coisa do que conhece hoje o atual presidente da República. Era uma adolescente que conhece mais coisa do que conhece o líder do Estado-Maior das Forças Armadas. É um adolescente que conhece mais coisa do que todo o exército brasileiro, marinha, aeronáutica conhece. É uma adolescente que conhece mais coisa hoje do que os 240 milhões de habitantes que existem no Brasil. É um adolescente que conhece mais coisas hoje do que os 7 bilhões e meio de habitantes que existem sobre o globo terrestre. A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Para concluirmos, meu irmão, muita gente acha assim, não, está lá escondido. Imagina, Acã entrou, né, com a capa, com não sei o quê, botou lá dentro da sua tenda e falou, ó, aqui ninguém vai saber disso aqui. Eu creio que a família dele sabia, né? Como que ele ia esconder dentro da tenda? Enfim, mas aqui ninguém vai descobrir isso. Se você tem algo escondido que sabe que Deus tem conhecimento, obviamente Ele sabe tudo. Eu já peguei algumas pessoas que não acreditavam na onisciência de Deus. Eu já peguei crente que não acreditava na onisciência de Deus. Loucos, né? Chamado crente. Mas enfim, se você sabe que Deus é onisciente, sabe que Ele conhece tudo, meu irmão, sabe que os seus olhos, Ele é, como diz assim, ó, eu sou a testemunha, né? Eu sou a fiel testemunha, diz Jesus numa das cartas de Apocalipse. Se Ele é a fiel testemunha, significa o quê? Que Ele vê tudo, porque para ser uma fiel testemunha, tem que ter visto os fatos, não pode se guiar pelo que contaram, não é? Fiel testemunha é aquele que viu o fato. Jesus diz lá em Apocalipse, eu sou a fiel testemunha, Ele viu tudo. Se você sabe que Ele viu tudo, não tente esconder de mais ninguém, porque o único que importava ter visto, já viu. Quantas vezes irmãos chegam aqui para mim,
Não, pastor, eu tive uma queda aí violenta. Pô, eu fui parar, pastor, nessa situação. Eu digo, pô, irmão, alguns eu até brinco, eu digo, pô, irmão, tu desceu fundo, hein? Pô, pastor, o que eu faço da vida? Eu digo assim, você reconhece o seu erro? Reconheço. Então recomeça a caminhada. É isso que é isso que eu quero. O que eu quero é isso. Hoje, enquanto o irmão Altair estava louvando, né? Sou humano, não consigo ser perfeito, sou dependente. Meus olhos passaram na congregação e eu vi gente desesperada. E o Espírito de Deus me deu o sentimento. Eles estão fazendo de tudo para não ir para o inferno. Me deu esse sentimento e eu não aguentei aqui, porque eu não quero ver ninguém ir para o inferno. Eu não tenho esse desejo. Eu não tenho esse desejo. Irmão, tem hora que a minha vontade é matar alguns. Quando passa aquela ira, eu estaria disposto a dar a vida por todos. A figura que sempre mais me impressionou foi Moisés. Eu sempre fui impressionado com a figura de Moisés. E hoje, eis que está alguém aqui que é exatamente igual a ele. Exatamente igual a ele. Tudo que se passa no meu ministério é o que se passou no ministério de Moisés. É o retrato fiel do que se passou no ministério de Moisés. Então, eu vi o desespero de alguns. Sou humano, não consigo ser perfeito, sou dependente. Pessoas se desesperaram hoje aqui, e eu vi o desespero dessas pessoas. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas o único que pode fazer alguma coisa, sabe quem é? Você. Você mesmo. Você mesmo. Sabe aonde está a vida do homem? Nas suas próprias mãos. A vida do homem está nas suas próprias mãos. Não vem com essa ilusão. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Não está, não. A vida do homem está nas mãos do próprio homem. Deus revelou a ele a palavra, como guardar a sua vida. Aquele que edificar a sua casa sobre rocha, que é a palavra firme de Deus, vai vir o vento, vai vir tudo e não vai cair nada. Mas aquele que edificar a sua casa sobre a areia, o que é areia? Não seguiremos adiante enquanto você não me responder isso. O que é areia? O pecado. Aquele que edificar a sua vida sobre a areia, que é o pecado, que é o pó da terra, esse vai ser derrubado. A vida do homem está nas mãos de quem? Na mão dele próprio. Leva a sério, irmão, essa tua eternidade, esse Deus, porque acredite, brevemente, estamos na chamada última hora. Estamos na chamada última hora, e é nesta última hora haverá um julgamento tremendo de todas as coisas. Não pense nada, está escondido. A Escritura diz que Deus trará a juízo toda a obra. Então não tem nada escondido. Para concluirmos, verso 24. Diz assim: Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto, enfim. No 25, chegando lá, declarou Josué: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé, neste momento, cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou. Enfim, existem delitos que são recuperáveis. Davi padeceu, mas não se comparou ao que Acã padeceu. Compara o pecado de Davi e compara o pecado de Acã. Qual foi pior?
O de Davi foi pior. Nem tenha dúvida, o pecado de Davi foi pior do que o pecado de Acã. Acã pegou um ouro e a capa e a prata e escondeu. E o pecado de Davi? Poxa, não gosto nem de falar no pecado de Davi. Eu estremeço diante do pecado de Davi. Estremeço, eu acho aquilo uma coisa horripilante. Mas, dentro da atual dispensação dos momentos de Acã e do momento de Davi, qual pecado teve a consequência mais desastrosa? Não se iluda achando que o teu pecado é maior ou menor. Vai depender da dispensação em que nos encontrarmos. Muita gente, eu vou para o céu, eu não sou pedófilo igual o padre, não vivo nos prostíbulos que nem o padre, não sou que nem os pai de santo, que faz aquelas barbaridades que a gente fala aí nos testemunhos, não sou que nem eles não, eu não faço nada disso. Depende. Na atual dispensação, se você faltar com uma palavra, Deus pode considerar você pior do que um pedófilo, pior do que um estuprador. Tudo depende da dispensação em que nos encontramos. Qual o significado do branco? A palavra, a paz, a santidade. E no reinado do anticristo, que é o branco? A falsidade, o engano, a mentira. Como Deus julgaria um adultério hoje? E como Deus julgou um adultério nos tempos antigos? Como Deus julgou o adultério de Davi? Davi caiu, então também, eu vou pedir licença à minha esposa que eu vou dar um pulinho na cerca aqui, vou dar uma saidinha. Cabe isso para mim? Mas coube para Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Deus também tem falado para mim que eu sou um homem segundo o coração dele. Deus tem falado para mim que eu sou igual a Daniel. Deus tem falado para mim que eis que está aqui alguém que não é profeta, mas é muito mais que os profetas. Deus tem falado para mim que os profetas tiveram seus ministérios individuais. Eu tenho o ministério de todos eles sobre mim. Davi adulterou, posso eu adulterar? Se coube um adultério na vida de Davi, cabe um na minha. A dispensação é outra. O poder que está sobre a minha vida é tanto que eu pego o pecado e brinco com ele na palma da minha mão. Nenhum pecado me seduz. Nenhum! Sou normal igual a todo homem, mas há um poder na minha vida que me faz brincar com todo pecado. E digo mais, esse poder também estava sobre Davi. Ele caiu. Então eu posso dar uma saidinha, vou ali e volto. Deus não vai me matar. Uma coisa eu sei, Deus não vai me matar. Ele precisa de mim. Ele pode não me matar, mas eu vou mais desejar a morte, porque ele pode me fazer chorar rios de sangue. O pecado, meu irmão, não existe nem maior e nem menor. Depende do delito em qual dispensação você se encontra. Faltar com uma palavra que seja, pode ser pior do que assassinatos, estupros e pedofilias. Depende da dispensação que estiver aberta sobre a tua vida. Guarda mais essa lição, porque ninguém nunca disse isso e talvez você nunca ouvirá daqui para frente. Porque é assim que Deus tem falado, que nesse lugar tem ensinado o que nunca ensinou em nenhum outro lugar. E é por isso que ao que muito lhe é dado, muito será cobrado. Não esconda o teu delito, porque se Deus já o conhece, se Ele quiser, Ele revela quem Ele quiser, não revela? Então não esconda, meu irmão, não esconda, seja transparente,
Não adianta esconder, não adianta. Tem um problema na sua vida? Não adianta esconder. Ó, irmão, é uma questão com o irmão. Ó, irmão, é isso. Acabou. Abre o livro. Vai esperar Deus botar para fora? Quando Deus bota para fora, Ele já não bota para fora simplesmente para te aliviar. Porque tem gente que quer, não, tomara que Deus revele meus pecados logo, assim eu fico aliviado. Não, Ele não bota para fora para te aliviar. Quando Ele é obrigado a botar o teu pecado para fora, meu irmão, aí você foi marcado. Quando Deus coloca o teu pecado para fora, você foi marcado em um livro chamado o livro das repreensões. Quando você mesmo confessa, o teu nome está marcado no livro das confissões. Confessar é maravilhoso, mas ser repreendido é outra história. Ebenezer, até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Amém. No início, antes do senhor iniciar, pastor, a oração, Deus me mostrou uma cortina, e essa cortina descia dos céus, exatamente aqui, cobria todo esse local aqui, e essa cortina era de fogo, e ela se abriu, e mostrou a Arca da Aliança, em ouro, 2 anjos que se curvavam, e as suas asas cobriam a arca, e o Senhor com as vestes sacerdotal. Essas vestes eram de ouro, está sobre o Senhor. Quando foi dito a palavra que temos mais conhecimento que os próprios anjos, essas palavras saíram como pepitas de ouro da boca do Senhor. E essas palavras trouxe libertação na mente de alguns, e outros não foram libertos pela mesma palavra. Até aqui. Aleluia. Volta aí. Aleluia. Amém, a paz. Mestre, desde o começo, tem uma frase em cima, e essa frase está assim: eu, o Senhor, vejo tudo. Eu estou vendo essa frase desde o começo. Depois eu vi uma outra frase, essa frase diz: não cobiçarás. E essa frase, irmão Rafael Reis, não cobiçarás, foi direcionada ao irmão. Amém. Tem um irmão de fora, mestre, de Santa Catarina, que deu um testemunho sobre esterilidade. Eu não sei o nome dos dois. Eu vi um anjo, mestre, ele pegar a criança deles. Mas Deus deixou uma palavra: o que eu dou é meu. Entenda a palavra que o Senhor diz. O que eu dou é meu. E essa palavra é direcionada aos irmãos. Quando o Senhor falou que os anjos, aprendem aqui, eu via 2 homens rústicos chegar na congregação, barbudos, cabelo grande, sem camisa, com aquela roupa antiga. E eles sentaram no meio da congregação.
para assistir o culto. Depois eu vi um índio, também sem camisa, descalço, se assentar. Esse índio, ele tinha uma marca no peito, como se tivesse colocado uma lança no peito dele e um buraco como daquelas balas antigas, que parecia uma bola pequena. E esse índio sentava também no meio da congregação para assistir o culto. Eu via algumas pessoas se arrastarem, pastor. Essas pessoas estavam sujas, mas eu via elas se arrastando até eu chegar ao púlpito. Vinham se arrastando pelo chão. E uma dessas pessoas era você, irmão Bruno. Só que tinha uma pedra nas suas costas. E essa pedra, ela não deixava você se arrastar da maneira que tinha que ser. Ela te atrapalhava você de se arrastar até o púlpito, essa pedra. Amém, mestre, até aqui. Eu, o Deus Todo-Poderoso, preparei a hora da minha volta. No meu calendário, o dia já está marcado. Eu ouso contar com vocês. Mas lembrem-se, não é com qualquer um. Contarei com diamantes, pérolas, ouro, prata eu estou dispensando. A minha hora chegou. O meu momento apreciativo é agora. Submeto vocês, minha geração, à minha vontade, pois eu sou Deus. A minha submissão é imposta. Eu ordeno e vocês cumprem. Eu sou o que fala de cima do púlpito. Eu sou o Deus que fala pela boca dos profetas. Malditos aqueles que recusaram a minha voz. Condenados são aqueles que se levantaram contra o sacerdócio. Eu farei coisas horrendas aos rebeldes. Começarei a derramar o fogo do céu sobre a vida dos maldicentes. Pois eu, o Deus da geração Jesus Cristo, descerei à terra dos mortais e andarei com aqueles que estão comigo de branco. Eu sou, e fora de mim não há outro. Eu sou o que firo e o que mato, o que dou a vida, o que eleva e o que abate. Eu, o Senhor, faço de mim todas as coisas, pois em mim todas as coisas foram criadas. Vocês levam o meu nome, honrem isso. Honrem o meu nome, honrem o meu mover, honrem o meu agir, pois essa é a hora que eu cumprirei o meu último e cabal projeto na terra, antes da vinda daquele que é prometido. Eu sou o Senhor da geração Jesus Cristo. Assim que começou o culto, os primeiros comentários ali que o senhor teceu nessa primeira oração, eu vi uma espada descendo. E o anjo não tocava nela, mas vinha acompanhando ela. Essa espada ela era prateada. E ela foi entregue ao Senhor, e o Senhor ficou o tempo todo do culto com essa espada na mão. E ao findar a pregação, o Senhor colocou ela nas suas costas. Amém. Teve um momento da pregação
Eu vi o Senhor apontando nitidamente para a placa. E o Senhor apontava assim. E na hora eu não entendi que era uma visão. Eu vi o Senhor apontando assim. O Senhor apontava para a placa. Amém. A inveja destruiu alguns. O não estar contente com a vitória do seu irmão destruiu muitos aí dentro. E não só dentro do templo, mas pelo mundo. Se vestiram a camisa preta. A inveja, o não estar contente com a vitória de um irmão. E essa palavra vai muito em especial para você, Afonso. Assim me manda te dizer o Senhor. Tu buscasse o que era de outros, e quando eu dava para algum pequenino, a tua inveja te consumia, a ponto tal de declarar isso no meio dos teus irmãos. E muitos acharam que poderiam ser igual a ti e na tua forma de agir. Quando o Júnior estava cantando, eu vi um triângulo e ele passava pelo meio de você e saía. Ele fez isso durante 6 vezes. Ele entrou e saiu de você, entrou e saiu. Você ficava no meio desse triângulo. Amém. Assim diz o Senhor. Muitos se importaram com as coisas terrenas, com o terreno e o físico, mas não se especializaram na minha obra. Muito eu tinha para fazer, mas a grande maioria quis trilhar o seu próprio caminho. Hoje eu estou cobrando, e cobrarei seriamente, e mostrarei eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, que nunca brinquei com a vida de ninguém. E alguns têm me dito, eu trabalhei muito, Senhor, eu fiz muito, Senhor, e se esquecem que tudo que vocês fizeram foi por direção do meu sacerdote, e sem ele nada vocês podem fazer. E mesmo com direção dele, muitos negaram-se ao trabalho, largaram a mão do arado para criar os seus próprios meios e conceitos de ganharem galardão. Por isso digo eu, o Senhor, galardoarei sim os que estiverem debaixo do meu mover. Fora dele, em vez de galardão, ganharão maldição dentro das suas próprias casas, dentro do seu próprio corpo, dentro de tudo aquilo que é terreno e físico, que vós procurasse como galardão. Deus. Paz, igreja. Mestre, no segundo louvor, quando o Senhor estava louvando, Deus me fez contemplar a igreja sem ninguém, só o Senhor atrás do púlpito, louvando. E nesta visão, Deus me fez se aperceber da cena. Eu vi caindo do alto, mestre, como se fosse chuva, mas não era gotas, era de uma forma mais constante, um volume maior, sangue. E durante essa visão, eu estava vendo de fora, né? Eu não estava dentro dela, eu estava vendo de fora essa visão. Deus me fez correr os meus olhos
para ver a formação desse sangue quando o senhor estava louvando. E esse sangue, mestre, ele vinha aqui em frente ao púlpito, ia naquela coluna, ia naquela, ele seguia ali, passava em frente ao banheiro, fazia ali na escala, fazia aquele L, ficava ali no portão e vinha aqui, ó, nessa coluna, aquele espaço ali não ficava sem nada, aqui sem nada. Justamente, assim, ao findar dessa visão, quando Deus me fez perceber dessa formação que ficou, e acumulando, porque não parava de cair esse sangue, estava mais ou menos numa altura de uns 40 centímetros. E quando o senhor findou o segundo louvor, essa visão cessou. A paz, mestre, até aqui. Essa visão que Deus me deu. Eu vi um anjo do lado da vieira. Ele tem uma espada. Essa espada está no seu pescoço, Vieira. Altair, quando terminou o louvor, eu vi um anjo do lado da cadeira onde ia sentar. Esse anjo estava te esperando. Esse anjo vai te vigiar aqui, neste lugar. Deus manda te dizer assim: não é a primeira vez que faço isso. Quando o Altair estava louvando, eu vi uma corda que ligava o Altair e o Alessandro. Aí vi essa corda sendo cortada bem no meio. Deus disse assim: Alessandro, não entra nessa novamente. Não comete os mesmos erros do passado. Maria, eu vi você sentada onde está. O seu corpo era um esqueleto. Deus diz assim: está morta neste lugar. No momento da pregação, quando mencionava a morte de Acã, vi sobre algumas cadeiras caixões fechados. Deus disse assim: muitos estão mortos neste lugar. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. Volta aí. Pode entregar, se tem algo mais. Depois vamos louvar a Deus. Alô. Tem um irmão que eu não estou vendo aqui, chamado Beto Elias, Roberto Elias. Eu vi esse homem, mestre, ele vestido, ele tinha um cabelo grande, uma barba grande, e ele estava vestido como um hippie. Foi isso que eu vi na visão. Naquela frase ali, Isaías, tem uma cachoeira de fogo, mestre, naquela frase. E eu vejo sair dessa cachoeira um laço de fogo. E esse laço, irmão Alexandro, ele te envolve. Esse laço de fogo, ele te envolve. E eu vejo a sua camisa ser arrancada e ser colocada a camisa do ministério. Aleluia, a espada que está na sua mão, Deus manda você pegar ela, e uma bota é colocada nos seus pés, irmão. Viste essa camisa, assim diz o Senhor. Tem uma panela preta aqui, mestre, muito grande. E essa panela, ela se mexe como se uma mão mexesse ela. Mas eu não consigo ver o que está dentro dessa panela. Mas essa panela é preta e o sentimento não é bom. Amém. Irmão Davidson, tem um homem, irmão, atrás de você, e ele coloca as pernas dele na sua perna.
e faz caminhar você junto com Ele, irmão. Amém, mestre. Amém. Irmão Alexandro, toda vez que uma profecia é entregue a você, eu sinto um calafrio pontiagudo dentro da minha alma. Há uma grande obra, irmão. E essa é a palavra para você, ó. Os últimos serão os primeiros. Mais alguém? Amém. Quando o Altair estava louvando agora no final, eu vi descer a espada de ouro sem auxílio de mão, e ela ficava na frente do púlpito, e a espada de diamante, e elas se cruzavam de frente ao púlpito. Quando o irmão Rômulo iniciou a profecia, a primeira profecia, e Deus dizia que conta com os seus diamantes e com o ouro, neste exato momento, a espada no meio da congregação subiu aos céus, em ouro e em diamante. Ainda quando o irmão estava entregando a profecia, o púlpito, já não vi mais o púlpito. Uma grande águia, e essa águia estava em chamas. Essa águia sobrevoou todas as nações, todas as nações. Diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo: é chegada a minha hora, diz o Senhor, em que elevarei o meu nome, a minha face perante as nações, através deste púlpito, diz o Senhor, pelo sangue derramado, diz o Senhor, eu elevarei o meu nome diante das nações. Diz mais o Senhor, eu causarei o terror das nações, eu mesmo ficarei face a face com elas. Eu elevarei este púlpito perante as nações e eles fugirão de mim, diz o Senhor. E a águia saía gritando diante de todas as nações e alçava o seu voo. Diz o Senhor, eu sou o Deus deste lugar, eu sou o Deus da geração Jesus Cristo, e o meu nome será revelado às nações, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Alguns profetas. Alô. Quando o Senhor falou ao irmão Alexandro, irmão, essa placa, ela entrou dentro de você, e eu via você sem camisa, e essa frase, ela tatuava no teu peito, irmão. E quando o irmão André acabou de falar, mestre, eu vi uma grande espada cortar a Coreia do Norte ao meio e cortar a Rússia no meio. Amém. Amém. Estamos caminhando para nos despedir,
Mas você não vai se despedir deixando Jesus aqui e você indo para casa não, né, irmão? Você vai levar ele, não vai? Ou o teu encontro com Jesus é só aqui? Quem quer mudança, quem quer Deus, o seu encontro é em Mateus 6,6. Quem não tem esse encontro, nunca teve encontro nenhum, irmão. Foi só uma ilusão, foi só uma emoção. Mas quem tem esse encontro, se prepara, irmão. É o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Vou dar um tempinho para você falar com Deus. O Deus que passeia entre você. O Deus que te vê de perto. Aqui nós não temos um conceito de um Deus que está no céu olhando de lá para o seu povo. Aqui ele passeia no meio do candeeiro de ouro. Você quer mudança? Então começa. Não deixa para amanhã, não pode deixar para amanhã. Porque hoje é o dia, essa é a hora. Aleluia a Deus. Deus bendito, excelso e glorioso. Aqui estamos para aprendermos a nos entregar nas tuas mãos. Lembramos na palavra que diz: sem o Senhor nada podemos fazer. Suplicamos com todas as nossas forças, com entendimento, com a nossa alma, Deus, com o nosso amor por Ti, Senhor, para que Teus projetos não desfaleçam, para que Teus planos não se frustrem, para que o inimigo não consiga mais lançar um sorriso de escárnio contra o Teu nome, a Tua palavra e os Teus céus. Nós pedimos, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio e uma estrada de serviço e entrega para a glória do Teu santo nome. Capacita os que desejam, Senhor, capacita os que querem, Deus, e os que não querem, Deus, que as Tuas portas se fechem nesse lugar. Glorifica o Teu santo nome, Deus, pois não temos outro bem além de Ti, não temos outra herança para nos respaldar. Olha, Deus, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Cremos nisso, Deus, em nome de Jesus. É Alexander, né, seu nome? Quando o mestre estava falando contigo, Deus deu uma palavra para ti. Não faça como muitos que aqui tiveram e aqui estão. Converta a tua vida a mim, pois só assim poderá ficar de pé, diz o Senhor deste lugar. Leva-nos, Deus, na Tua graça, na Tua paz. Mestre, eu vi o irmão Daniel de Santa Catarina, eu vi ele agarrado ao púlpito, mas o desespero dele era muito grande, mas muito grande. Ele se agarrava, ele abraçava o púlpito, se largava no púlpito num desespero fora do comum, mestre. O irmão Cid está aí? Irmão Cid, eu vejo, irmão, você desaparecer de baixo para cima, e a altura do teu peito, na parte do coração para cima, somente essa que está visível. E eu vejo uns cachorros atrás de ti, irmão. Amém, mestre.
Leva-nos, Senhor, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Cobre-nos com a tua nuvem, envolve-nos na tua presença. Pois, Senhor, sem ti nada podemos fazer, mas em ti somos mais que vencedores, por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Conta conosco, Senhor. Molda, remodela, mas conta conosco. Pois hoje tentamos ainda sermos os teus guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de